Olá, bom dia. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Essa edição é especial celebrando, né, o mês das mulheres. Eu sou a Tamires. Eu tô na diretoria administrativa da Escontaso nessa gestão de 2024 a 2027. Tenho 10 anos já de contabilidade, fazendo pós-graduação em controladoria e finanças corporativas, fazendo parte de gestão e tributação também. Oi, gente, sou Jaqueline Maciel, empresária contábil. Atuo na área há 19 anos, iniciei minha carreira aí com 14 aninhos com meu pai, no escritório dele. Tenho MBA em gestão fiscal e tributária e hoje estou na diretoria de marketing da Escontaso. Hoje nosso episódio é especial, em comemoração ao mês das mulheres. Vamos falar um pouco aqui da representatividade nas organizações, né, da mulher dentro das organizações e os desafios que a mulher tem ao longo desses anos. E uma regra que a gente tem, né, como diz nosso presidente aí da casa, o Alain Rianelli, abraça Alain. A única regra desse podcast é que ele seja leve e descontraído, né, Tatá? É isso aí. E para nos ajudar nessa conversa, convidamos duas mulheres incríveis que estão fazendo a diferença em suas carreiras. Primeiramente, gostaríamos de apresentar a Luana. A Luana, ela é coordenadora financeira da startup Jovem Gênios, tem 20 anos de experiência no mercado, administradora, contadora, pós-graduada em finanças corporativas e matemática financeira, está atualmente cursando pós-graduação em governança, riscos e compliance, além de estar engajada em um programa de mestrado em administração de negócios. Nos últimos 12 anos, ela veio assumindo posições de liderança, demonstrando sua capacidade de adaptação em diferentes setores, incluindo entretenimento, construção civil, arte, varejo e agora educação. Reconhecida pela sua expertise em gestão de riscos, a Luana se destaca como uma profissional visionária e estratégica. Bem-vinda, Luana. Obrigada, gente. E agora, a Gisele é contadora, pós-graduada em auditoria e direito tributário, perita, conselheira, membro de comissões e vice-presidente de tecnologia e inovação do CRCRJ. É assessora na Controladoria Geral do Estado e sócia da BI Contábil e BPO Finance. Participante de várias ações, inclusive algumas de cunho como é que é o nome? Filantrópico, né? Voltado para a parte de imposto de renda, entre outros, faz parte da comissão das mulheres e mais um montão de coisa também que a mulher não é pouca coisa, não. Bem-vinda, Gisele. Obrigado pela presença. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Continua. Para começar, gostaríamos de discutir como tem sido a jornada das mulheres na contabilidade. Luana, como é que você vê a representatividade feminina nesse cenário? Então, nos últimos 20, 30 anos, eu acho que as mulheres têm tido uma penetração maior no mercado de trabalho, nos negócios. Eu acho que a Gisele, por já estar nessa comissão de mulheres, por estar dentro do CRC, em um cargo que efetivamente nós, mulheres, começamos a ocupar há pouco tempo, falaria sobre isso muito melhor do que eu, em relação à contabilidade e as mulheres. Eu acho que eu fico mais organizada dentro do modelo de negócio, né? Eu sou contadora porque, no caso, eu perturbava muitos contadores, né? Eu sempre fiz gestão financeira, eu sou gestora financeira já tem uns 12 anos, gestora, né, na área 20. E eu sempre incomodava os contadores, falava assim, não tá certo, deixa eu ver, refaz. E aí um grande amigo falou, por que você não faz contabilidade? Você já fez administração? Faz contabilidade. Eu, vou fazer. E aí me tornei o quê? Ainda mais chata, porque agora eu tenho conhecimento técnico. É isso aí. Porque eu acho que o mais importante da contabilidade, além do relacional, do político, conhecimento técnico. Você tem que saber do que você está falando. Sim. Você está lidando com situações importantes para empresas, para pessoas. Então, você tem que ter a base técnica, né? E eu vejo que as mulheres estão muito, muito fortes tecnicamente. A gente busca Sim. conhecimento cada vez mais. A gente tá numa mesa que se a gente juntar todos esses títulos aqui, vai pesar, hein? Verdade. Vai ficar pesado. verdade. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Em 2024, a gente tem numa mesa só mulheres com bastante título, com formação, com poder e conhecimento técnico, que é muito importante. É isso que diferencia a gente no mercado. Sim. Pelo menos no meu ver, né? Não, eu concordo plenamente, né? A gente
já trilhou aí uma caminhada muito árdua, né? Nós Muito. mulheres já conquistamos muitas coisas. Hoje em dia você vê mulheres liderando em cargos importantes dentro das empresas, né? Eu queria saber de você, Gisele. Gisele, como que você vê a evolução da representatividade feminina ao longo dos anos na sua carreira? Bom, eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, a gente vem vendo que o mercado está um pouco mais aberto, né? Não só para contabilidade, não só para mulheres contadoras, né? Eu acho que a Lu, né, tá aí nesse cargo de gestão, ela deve ter, em alguma medida, ter enfrentado alguma coisa. A contabilidade é um universo é muito masculino, Sim. né? Sim. Mas eu acho que a gente vem sendo reconhecida. Eu senti um pouco, logo que eu entrei no mercado de trabalho, essa distinção, né? Principalmente nos posicionamentos de cargo de gestão. Sim. Tive um pouco de dificuldade de realmente me colocar como profissional, né? Mas eu acho que é postura. Sim. Tá? Tudo que você vai fazer, se você adota a postura. Minha mãe brincava falando, você ainda não é, mas você será, então se porte como tal. Então, assim, é você assumir realmente a postura de que você é uma líder dentro do seu segmento, né? Que você está buscando tecnicamente ser essa líder. E aí, automaticamente, as coisas vão acontecendo. É aquela brincadeira do joga pro universo? Verdade. Joga pro universo Joga que que- acontece, Isso entendeu? aí. Eu acho que é meio que isso. Eu queria muito ser reconhecida tecnicamente, eu consegui isso dentro do mercado e os cargos de gestão, eles vieram como uma consequência disso. E você já sentiu que, por exemplo, você teve que se provar mais, comparando, A né, com todo os momento. outros, com as outras pessoas que assumiam o Lu? mesmo cargo, A todo momento. tanto com formação É uma quanto coisa que com... eu sempre falo isso, Tamires. Eu sou mulher, Sim. sou mãe. E sou a única gestora dentro da minha organização que sou mãe. Então, todos os dias, eu acordo 2 passos atrás. E eu, obrigatoriamente, termino 2 na frente. Então, foi com um foco... Eu busco ter o máximo de foco que eu posso. Com foco e resiliência, que eu chego todos os dias com a meta batida. A meta tá dada, a meta vai ser batida. E é basicamente isso. Porque, exatamente o que a gente disse. Quando a gente chega na cadeira da gestão, você sente o peso. Todo mundo, quando chega numa cadeira de gestão, sente o peso. Não importa o sexo. Seja homem, seja mulher, seja não binário, não importa. Você vai sentir o peso. Porque o peso da gestão, você se torna responsável Por outras pessoas. por outras pessoas. Eu sempre falo que 80% do meu trabalho é gestão de pessoas, 20% é técnico. Meu técnico é desenvolvido a todo momento. Mas a gestão de pessoas, a resiliência, o cuidado, a formação, o direcionamento são coisas muito mais importantes dentro de gestão. Gerir pessoas é isso. Então a gente tem que ter processos, a gente tem que ter procedimentos, a gente tem que ter como metrificar as áreas, com certeza. Mas a gente também tem que ter a aproximação, cuidado e a formação. Se isso for de uma maneira leve, é ótimo. Se tiver que ser de uma maneira não leve, vamos fazer também. E o Essa é a técnico depende questão. da gente, né? O técnico a gente corre atrás, é o foco que a gente mesmo dá para aquilo. E quando você está fazendo gestão de pessoas, você tem que lidar com a psique alheia, né? Eu brinco até falando que deveria ser obrigatório para os cursos, né? Principalmente quem trabalha na área de gestão, fazer psicologia. Com certeza. A gente teria que ter pelo menos um Verdade. semestre de, né? Não, meu mentor é Psicologia. psicólogo e assim... Isso, gente. Roberto Gama, incrível, diretor de Maravilhoso. operações da Jovem Gênesis. Ele é brilhante, ele é psicólogo. Ele sempre fala para seguir cuidando das pessoas sem deixar os resultados. Conta fatos, não argumentos. Tem como metrificar? Tem. Então tem como fazer. É sempre isso. E ele, por ele ser psicólogo, ele consegue tocar em tanta gente tão bem. E consegue tocar, inclusive, em mim. Tipo, de falar, mas você não acha que você deveria fazer assim, assim, assim? Eu falei, rapaz, mas não é que você tem razão. Vou ver isso aí, hein? Acho que você tá certo. E, assim, são coisas que eu tive muita dificuldade no início da minha carreira. Inclusive, posso admitir que tenho até hoje, com a falta de querência das pessoas. Às vezes, eu quis mais do que os meus liderados. Eu quis mais do que os meus pares. A tua expectativa estava maior do que a deles mesmos neles. Exato. E assim, por querer mais, eu acabava empurrando demais, fazendo demais. Aonde eu percebi, com a orientação certa, com o olhar certo, que eu só precisava ter deixado ir. Que não adianta você querer mais do que os teus liderados. E isso tem muito a ver com as tuas lideradas. As mulheres
quando elas veem uma gestora que lidera homens e mulheres, elas se espelham nisso. Elas estão vendo na gente o futuro delas. Eu tenho lideradas mais novas e tal. E são perfis. Você vê que tem gente que vai ser especialista, não vai ser gestor de pessoas. Não tem o que fazer. Realmente, é algo que pode ser treinável? Sim, mas vai doer muito mais. Então, quando você tem talento, é mais fácil. E aí você vê nitidamente gente com talento que não não, quer. não quero não. Obrigada. Tem medo. E eu, Deixa poxa, pra mas lá. tem certeza? Mas não vai nem nada. Fulano, tadinho. fulano faz melhor do que eu, é a melhor desculpa que tem. Nossa, sempre, já ouvi muito. Não, manda ele fala melhor e tal. Eu Mais desenvolto do que eu. Isso, Não é? Vou dar conta, isso, não. Vou dar isso. conta, não. não vou dar E conta. aí esse medo acaba travando a pessoa ali e Verdade. dá uma carreira brilhante. Acaba poderia- travando. Tanto homens quanto mulheres, mas eu acho que mais nas mulheres. mulheres, Eu é. sinto isso nas mulheres. Assim, a Jovem Gênios é uma organização que ela dá muita voz para as mulheres. 61% das nossas lideranças são femininas. E assim, estar numa organização onde eu sou maioria é muito confortável, Verdade. sabe? Quando a Tamires falou do meu currículo, eu realmente já passei por diversos segmentos. E é a primeira vez que eu trabalho com educação, é a primeira vez que eu trabalho por propósito. Não somente por dinheiro, porque o dinheiro a gente precisa consequência dele, né? mesmo. Consequência, mas é importante você trabalhar por propósito. Sim. E antes não, eu só trabalhava pela meta financeira, não pela meta pessoal. E a educação vai mudar o mundo. Esse é um slogan da Jovem Gênios. A gente vai mudar o mundo através da educação. E a gente não fala mudar o país, a gente fala mudar o mundo. Porque a Jovem Gênios, ela vai se tornar... Ela já é, né? A gente já tem um braço internacional que está sendo desenvolvido esse ano, a Genex. Eu vi que tá entre os terceiros, né? A tecnologia que vocês usam tá entre os terceiros da América Latina. Somos Eu top achei 3. muito bacana. Top Falei, 3. nossa. Não, milhares de prêmios, é absurdo. E por que a Jovem Gênios ela é tão importante para mim hoje? Porque ela tá 100% alinhada aos meus valores. O que me trouxe até aqui, até essa mesa com as senhoras, foi a educação. Isso Eu aí. sou uma criança que veio de favela, eu sou cria de morro. E a educação mudou minha vida. Se eu tô aqui hoje é graças à educação. Verdade. E se a educação mudou minha vida, ela pode mudar a vida de Qualquer qualquer pessoa. menina, de qualquer menino, de qualquer pessoa. E eu acho que é por isso que eu compro tanto a Jovem Gênios. Até demais, às vezes. Por isso, porque eu vejo a Jovem Gênios, ela trabalha 80% para B2Gov e 20% para B2B. Então, a mesma educação que a gente oferece para uma criança de uma rede salesiana que paga 20k de mensalidade na escola, a gente oferece para a criança da Chatuba, da Coreia, em Mesquita, que é um dos nossos clientes, no município de São José dos Campos, no interior de São Paulo, nosso cliente. Município de Serra, no Espírito Santo. A mesma educação, sabe? Essa igualdade na educação. Porque o nosso país não é um país muito igualitário, né? Todas nós Tem muita temos que carência, concordar. né? E aí, quando você traz e você consegue trazer isso para pessoas de níveis sociais completamente diferentes, trazer a mesma educação, a mesma oportunidade, sabe? Você Só não sente que tá agarra quem não fazendo quer, né? a coisa certa. É isso. E eu acho também que quando se trata de mulher, tinha mais algumas dificuldades, né? Porque a Muito. mulher assume o lar, o homem pega, vamos supor, teve o filho, o cara sai pro mundo, tá ganhando aí, né? E a gente fica com filho, com casa, Não, filha da mãe. irmãos, né? às vezes. Já dizem, A filha da própria mãe. tem mulher que assume os irmãos, enfim. Eu acho que a educação nesse sentido também é muito importante pra gente poder alcançar patamares mais altos, Verdade. dar essa oportunidade, e é isso. Verdade. E Luana, eu queria saber de você, das suas experiências, né? Há alguma barreira que você enfrentou na sua vida, né? E como que você superou isso? Barreira não faltou. Eu comecei muito cedo, assim como você, já comecei a trabalhar aos 14 anos. E com 17 já estava experiente na área. E aí foi o meu primeiro emprego onde eu fazia efetivamente financeiro, né, aos 17. E foi numa construtora civil. Foi a minha primeira experiência com muita gente. E, inclusive, foi a época que eu estive no mesmo pátio que o meu marido, mas não o conheci. Que a construtora prestava serviço para uma usina onde o meu marido trabalhava na época. E eu fui conhecer ele anos depois, sem saber nem imaginar, mas percebemos que estávamos no mesmo lugar. E para mim foi o início, né? Você tem 17, 18 anos? Primeiro, você é mulher. Segundo, eu tava entrando em construção civil.
um Só. ramo Um mercado de- completamente Aham. masculinizado. Já trabalhei em Completamente. construtora também. Muito completamente masculinizado. E aí você se torna dona de algo que não tinha. Então, assim, eu sempre tentando processuar, tentando criar o procedimento e respeitar budget, respeitar caixa e tudo mais. E eu via que eu, por vezes, eu falava sozinha. Falava com o líder, supervisor, querido, olha só, você tá estourando budget, você tem que ver, a linha do orçamento tá estourada, você tá gastando muito, tá? E, uhum, silêncio. Quem é você na fila do É. pão, né? Não, Aquele olharzinho, teve né? um muito bom. Verdade. Esse episódio foi incrível. Numa visita de medição de parte diária, porque sim, eu era assistente que botava a botinha de segurança e ia pro trecho para fazer as medições de parte diária, porque impactava no financeiro, e se impacta no financeiro no final, a ponta tem que ser de Tá alguém. Não vendo? Não é tinha só dono. contador que é Não é. fofoqueiro. Tá metida ali na. A pessoa vai lá olhar Gente, na obra. Você não tem noção as coisas que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu tô bem pior do que antes. Porque eu tô com mais experiência, então eu tô bem pior do que Tava Já antes. sabe começando, né, onde que abraço ir, né? Aqui, ó, 77 pratinhos, tudo equilibrado, bonitinho. E fui lá na obra e tal. E assim, canteiro de obra é muito masculino. Muito. Você vê 3 mulheres e 300 homens. Sim. É muito masculino. E aí você vai medir uma parte diária. E eu lembro desse episódio. O supervisor olhou pra minha cara e falou assim: de onde você é? Quem que te trouxe pra cá? Eu olhei pra cara dele, serinha. Pensei, vou responder mal. Aí pensei de novo: não posso, calma aí. Tem boleto pra pagar. Né? Exato. E naquela época eu fazia faculdade, né? Tinha um boleto motivador. Motivador. Motivacional. Era motivacional. Falei, não, eu sou da SS Locações, eu vim pra fazer a medição, porque os nossos caminhões estão aqui, eu preciso buscar as medições hoje. Aí ele, não, mas eu não te solicitei aqui hoje. Falei, mas aí já é um problema do senhor. O prazo é hoje, e eu estou aqui hoje, e eu só saio daqui com a parte diária. E aí ele me olhou estranho assim, tipo, porque ele não esperava que eu falasse aquilo. Sim. Aí ele parou por uns 2 minutos e falou assim, tá bom, foi lá, buscou as partes diárias e me Tá entregou. Tá vendo o Assim, posicionamento que faz? Exatamente. Condicionamento. Tá ali. Acostumado com a Posicionamento. submissão, né? E aí, quando eu voltei pro escritório, meu chefe, gente boníssima, olhou pra minha cara e falou assim, pegou as partes diárias? Eu, tá aqui. Aí, tá bom, não vou falar nada. Então, assim... Quero saber como é que você fez, não. Você entregou. Só quero. Entregou, tá bom. Não questione meus métodos, sim meus resultados. Exato. Meus métodos são um pouco ortodoxos, mas eu entrego. Sempre entrego. E foi um início de experiência muito difícil, né? Então, tirando a questão de ver quando eu trabalho com entretenimento. Quando você trabalha com entretenimento, com arte, você trabalha com uma coisa chamada ego. E é tão Muito. chato, é tão cansativo. Mas você tem que saber trabalhar. Verdade. Porque não importa o ramo, você tem que desempenhar seu trabalho da melhor maneira possível, sempre. E eu tive um líder que a gente trabalhou junto, ele é um gênio absurdo, que ele sempre falava, se no final do dia você não se divertia, você tá trabalhando errado. Exatamente. Você tem que estar É sobre feliz no isso, que você sobre faz. isso. Então pode ser que ao longo seja estressante, seja danoso. Já passei por episódios de assédio sexual, já passei por episódios de assédio moral. E do que eu tirei de tudo isso? Continue a nadar. Segue reto. Vai, se posiciona, fala teu sim, fala teu não e siga na sua missão. Qual é o seu objetivo? É X? Chegue no X. Então, assim, dificuldades ao longo da minha jornada por ser mulher. Nossa, se eu fosse detalhar, a gente não ia sair daqui hoje. Iam cortar o nosso microfone. Gente, acabou, chega, tá falando demais. Apaga a luz. Apaga a luz. Mas nada disso me tirou a vontade de chegar aonde eu queria chegar, aonde eu quero chegar. Nada disso reduziu os meus objetivos. Mas eu sei de muitas amigas, mulheres, que pararam no meio do caminho por isso. E o que me deixa extremamente triste, porque, sabe... A gente sabe onde a pessoa poderia ir, a gente vê, né? Exatamente. A gente O vive na negócio é pele. não desistir, né? É Tá isso, ali, a exato. gente tem nossas Porque dificuldades. O mundo sempre Mas vai tentar te você- bloquear. O mundo sempre vai tentar te bloquear. A gente tá em 2024. Ainda hoje, os salários das mulheres são 20% a menos do que dos homens. Sim. E com legislação, obrigando a equiparação e e tudo que mais, que Mesmo não sai do assim, papel. não adianta. É aquela legislação que não sai do papel. Verdade. Os headhunters, que eles vão buscar cadeiras de gestão, como a minha, a maioria busca homens, mulheres, sem filhos. Sim. Sem filhos. Famoso Quando solteiro sem filho. Exato. Quando você fala que você tem filho, o nego já te olha Já assim, te olha. não Não tem tem filho, vai faltar.
pessoa já te julga diferente por você ser uma mulher com filhos. Verdade. E assim, a minha filha é o projeto da minha vida. Eu levei 10 anos pra ter minha filha. Ela foi exatamente planejada. Eu sei o dia que eu engravidei, eu sabia o dia que ela nasceu. Foi toda planejadinha. Então é o meu maior projeto de vida. E aí, quando eu entrei na Jovem Gênesis, eu falei com o meu CEO e ele me perguntou qual é o seu único valor inegociável. Eu falei, minha filha. Fora isso, eu faço o que tiver que fazer, querido. Não importa, eu entrego. Só que se ela espirrar estranho, tu não vai nem me ver. Acabou, sumi aqui, ó, fui-me embora. E, assim, a maternidade, tipo, ser mulher, mulheres que não são mães, tá? Que não querem ser, que ainda estão esperando, não importa. Respeito horrores, inclusive, se não quer, não tenha, porque é difícil demais. Tá na dúvida, não tenha também, porque também é difícil. Sim. Quando a gente vê todas as mulheres que têm o potencial, que não chegam, eu sei lá, acho que morre uma estrelinha no céu. Porque, tipo, você vê, caralho, olha esse potencial, cara. Sério, olha Tudo isso. pra brilhar, tudo Olha essa mulher, olha que potência. E ela não consegue seguir. Porque, eu não sei, pode ser falta de apropriação, de acreditar em si mesma. Às vezes um incentivozinho na hora certa ajuda. Na hora certa. Então, eu sempre busco impulsionar todas as mulheres que estão ao meu lado. Todas. Eu vou aproveitar esse gancho de maternidade para agradecer, né, a nossa patrocinadora, a Creche Escola Baby Care. Uma das gestoras lá, a responsável, é uma mulher, é psicóloga, é formada em terapia cognitivo-comportamental. É a Emily, né? Obrigada, Emily, pelo patrocínio de hoje, tá? E a creche, querendo ou não, ela é um apoio importante para mãe, né? Sim. Principalmente certeza. quem tá em início de carreira ou quem já tá mais avançada. E a gente é bom ter um local de confiança, onde a gente saiba que a criança tá se desenvolvendo, não tá assim em casa jogada, com a criação às vezes, uma criação que não é a sua. E querendo ou não, é um suporte muito legal que ela dá lá para as crianças, desenvolvimento comportamental, social. Então, assim, busca nas redes sociais, dá uma olhadinha lá, porque é um trabalho muito legal que eles estão fazendo e eu confio muito no trabalho deles. E agora, puxando um pouquinho para Gisele, e você, Gi? Já teve alguma dificuldade nesse sentido dentro da sua carreira de... né, essas barreiras que a gente enfrenta, tanto de não ser ouvida, de... assim, duvidarem do seu potencial e você ter que botar o pé na porta e não, é assim mesmo, eu vou. Conta um pouquinho pra gente das barreiras que você já enfrentou, como você lidou com isso pra chegar até onde você chegou. Bom, meninas, eu costumo dizer que eu só enfrentei, né? Eu só fui, porque eu tinha uma meta na minha vida, assim, eu sempre conto essa história, né? Porque eu acho que ela fala muito sobre mim, né? Quando eu tinha 15 anos, eu escrevi uma carta pra Gisele de 25. Ai, que lindo. E nessa carta eu dizia pra ela, aos 25 você vai estar casada, você será mãe, você será uma profissional. As coisas não aconteceram exatamente nessa ordem, mas elas aconteceram. Quando eu cheguei nos meus 25 anos, eu estava no meio da faculdade, minha filha tinha 3 anos, eu tinha um salão de cabeleireiro e tinha uma casa para dar conta. E não era fácil, né? Porque eu tive que buscar estágio numa idade que as pessoas já não queriam me dar estágio, porque eu já estava com 26 para 27 anos, a época que eu comecei a estagiar. Já era mãe, já era casada, né? Então, assim, as pessoas já olhavam para mim assim: estágio para você? E sua filha, com quem fica? Uhum. E isso e aquilo, né? Eles foram colocando todos aqueles empecilhos e eu sempre coloquei como meta para mim de estagiar até o final da minha faculdade. Porque o que eu mais via durante a faculdade eram as minhas amigas abandonando o curso porque não estavam conseguindo dar conta, às vezes de casa, de marido, porque eram efetivadas nos locais onde trabalhavam e não conseguiam focar nas suas carreiras. Sim. Então, eu simplesmente coloquei aquilo como foco. Eu falei, não, eu preciso ser esta pessoa que eu determinei que eu seria. Sim. Não vou ser na idade que eu determinei que seria, mas vou ser. E aos 29 eu chego nesse patamar, né? Mãe, profissional, formada já. E uma coisa que eu ouvia muito durante a faculdade eram as dificuldades que a gente encontraria na carreira, né? Como profissionais, né? O mercado era um mercado bem masculinizado, né? Você via mais homens em cargos de gestão. Até em sala de aula, né? A gente via diferença Mais de professores. quantidade. Verdade. Sim. Era mais meninos do que meninas, Sim. entendeu? Eu entrei numa turma de 45, que era 10 meninas, o resto era tudo menino. Né? Então, assim, foi realmente assim, eu vi essa diferença, né, dentro da minha carreira e
eu parei para pensar o seguinte, eu falei, beleza, vocês estão me dizendo isso tudo. Cara, mas não é possível que um contador de uma Petrobras ganhe mal. Uma contadora de uma Petrobras ganhe mal. Não é possível que existem empresários contábeis que ganhem mal. Tem que ter algum escritório. E na época eu referenciei o do Zipinho, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar sentada num conselho junto com ele, com o Manuel Domingues Zipinho. Então, assim, continua sendo o maior escritório de contabilidade do Rio de Janeiro, né? E, assim, eu busquei essas referências, né? Quem são as pessoas que no mercado estão sendo bem remuneradas dentro da minha profissão? Né? E simplesmente calei todas aquelas vozes que eu ouvia, que diziam que não ia ser, que não ia dar certo, que você é mãe, que você vai ter que dar conta de filho, que você vai dar conta de marido. Dei meu grito de guerra dentro de casa, falei, não sou Mulher Maravilha. Dá conta da tua roupa, dá conta da tua toalha, dá conta das tuas coisas. Eu não moro sozinha nessa casa. Bora me ajudar, homem, pelo amor de Deus. Né? Vim de um marido extremamente paternalista, né? Completamente provedor. Então, ele achava que o papel dele dentro do nosso casamento era só ser o provedor da casa. Isso teve que ser trabalhado durante a relação. São 23 anos juntos, né? É verdade, Então, evolui. a gente teve que trabalhar isso. No início foi muito difícil para ele. E eu entendi a dificuldade dele pela forma como ele foi criado. Então, assim, às vezes a gente precisa também de um pouco de compreensão, né? Verdade. Eu falei, pô, ele Porque foi são criado barreiras desse que ele jeito. também tem que criar Muito cultural, né? Exatamente. Sua mulher não é do lar, sua esposa é uma profissional e ela tá buscando o caminho dela, o mercado. No início, ele não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu ficasse em casa cuidando da nossa filha. Eu fiquei durante 3 anos, os 3 primeiros anos da minha filha, eu dediquei completamente a ela. Falei assim, agora não, agora eu preciso ser aquela menina que eu projetei lá aos 15 anos. Eu preciso disso. Eu preciso dar orgulho à minha mãe e à minha avó de ser a primeira formada na família. Eu tenho 47 primos. A primeira que teve formação fui eu. Então, assim, minha avó teve 11 filhos, são 7 mulheres. Então, assim, eu fui sempre muito inserida dentro do universo feminino, né? Nessa coisa toda. Em alguma medida, essa inserção de universo feminino fez com que eu tivesse até algumas dificuldades de lidar com algumas coisas dentro do mercado, né? Então, eu não levava desaforo para casa no início, eu respondia as pessoas, e com o tempo eu fui me moldando, me melhorando e evoluindo. Então, assim, no meu 7º ano de carreira, eu assumo a primeira equipe. Então, já era inimaginável você assumir uma equipe com 7 anos de carreira contábil, né? As pessoas não pensam numa evolução tão rápida assim. Então, assim, as pessoas olhavam, você só tem 7 anos Só tenho 7 anos de carreira. Porque a gente é acostumado a ver esses homens aí já com 20, 30 anos de escritório e cada vez mais, né? Fica para trás e a gente esquece que a nossa profissão é uma das profissões que estão em constante evolução. Sim. Tá saindo tecnologia nova, informação nova, novas formas de trabalhar e esse pessoal que tá se renovando, né? Eu acho que é muito importante estar dentro das organizações para a gente poder também dar aquele fôlego novo, aquele ar novo. Olhar para o mercado é essencial. Foi o que eu mais fiz numa época que eu não tinha internet com tanta disponibilidade, né? Porque eu entrei na época que entrou o SPED, eu começo a minha carreira. Quando começa o SPED, eu comecei a carreira junto com o SPED, né? Então, assim, era internet de escada, eu tinha que buscar informação depois de meia-noite. De meia-noite às 6. Meia-noite às 6. Exatamente. Eu tinha que buscar o que o mercado estava pedindo desse profissional para que eu conseguisse evoluir dentro do... Eu não tinha tempo, eu já tinha começado tarde, né? Eu já tinha começado... Eu brincava com o pessoal assim, quando vinha uma menina falar assim comigo, porque minha mãe não fez minha marmita. Eu falei, cala a boca. Cala a boca, que eu que tive que fazer a marmita, eu que tive que deixar a criança... A mãe sou eu. Exatamente. Não. Então, assim, pelo amor, não me fala um negócio desse não, que tá difícil pra você não, que lá em casa tá brabo, hein? Se eu te contar meia hora do que foi, das 3 da manhã até agora, você não vai acreditar. Meu Deus. Então, assim, eu acho que é muito o que a gente determina, sabe? Que a gente coloca como foco. Então, quando você tem foco, você consegue realmente superar as dificuldades. Sim. É fácil? Não. Tanto é que a gente tem algumas que ficam pelo caminho. Sim. Mas respira, vai pro banheiro, chora, xinga e volta. Dá certo no fim das Cria contas. fôlego. Eu acho também que dentro das organizações, o papel da mulher ele é muito importante no sentido de até mesmo desse senso maternal, essa coisa que a mulher traz consigo, não diminuindo o papel dos homens, claro, mas eu acho que a mulher tem um jeito diferente de olhar para o mundo, de olhar para as situações, e a gente vê com o crescimento
da quantidade de mulheres que a gente tem dentro das organizações, como que as coisas funcionam, né? Não temos aquela questão da mulher ser vista como sexo frágil, como difícil de lidar. As mulheres estão saindo muito bem e eu tenho, assim, muito orgulho de estar podendo dividir aqui a mesa com vocês, ver essas histórias tão legais, tão diferentes e, ao mesmo tempo, elas se cruzam, né? No meio do caminho, porque as dificuldades são muito parecidas, as barreiras são muito parecidas. Essa questão de ter que buscar esse fôlego, essa questão de silenciar as vozes, que às vezes até vem da gente, Sim. não só do que tem em volta, mas a gente às vezes olha para o lado e vê aquela colega, aquela amiga que não tá conseguindo e a gente segue, bota nosso foco na frente e vai, né? E estarmos unidas, né? Eu acho que isso é muito bacana, que uma inspira a outra, uma dá força pra outra. E muito legal que você disse que sobre o seu esposo, né? Que no início foi difícil e Sim. tudo mais, porque foi a criação que ele teve, né? Então, Sim. a gente nem coloca a culpa diretamente a ele, porque foi a criação, é cultural, a gente sabe disso, mas que a gente vem mudando isso. Você, né, como esposa, conseguiu transformar isso e foi evoluindo Sim. tudo, Foi o relacionamento essencial. essencial para você voltar ao mercado de trabalho, para você conquistar seus sonhos. E é aquilo que você falou, né? Você joga pro universo. É Você lá com isso. 15 anos jogou pro universo que ia ser capaz, que ia conseguir. Por mais que tardio, mas você Eu conseguiu, alcancei. você alcançou tua meta, seu sonho, você foi feliz, você realizou aquilo que você pediu lá no início lá Na minha jornada. na sua jornada, na sua adolescência, né? Então, muito inspirador a sua carreira, a sua também, Luana. E isso inspira outras mulheres a não desistirem, porque, como você falou, né? Você olha pro lado, vê a mulher que não tá conseguindo, tá desistindo, e a gente tem que estar ali para somar forças. O Estender a business, mão. ele é ingrato. E- Ele é duro, né? A gestão, o mundo dos negócios, ele é difícil. E às vezes, quando você precisa de apoio, às vezes você só quer um olhar. Sim, Tipo uma assim, palavra, tô com né? você, vamos. E assim, como eu disse, eu tive parceiras e pares muito importantes na minha jornada que falavam, cara, eu tô me inspirando na sua força. Só que ela não sabia que naquele momento eu tava enlouquecendo por Sim. dentro. Mas não, beleza, você tá se espelhando na minha força, eu tô me espelhando na tua, vamos junto. Vamos junto. Porque realmente o mercado de trabalho ele não é uma coisa, ai, flores. Não são Gente, eu rosas. fico imaginando essa geração. Nossa. Eles vão sofrer um pouquinho, né? Eu tô tentando criar minha filha pra Mas que eu vou ela falar- não sinta tanto. Eu ainda sinto que essa geração ainda tem um pouco mais de facilidade do que na nossa época, porque hoje em dia a criança já nasce com acesso à internet. Então ela vê as mulheres evoluindo, ela vê que não, hoje em dia o machismo ele já não tá tão mais entranhado. Tão A gente arraigado. sente aquela raiz ainda, ainda tem muito preconceito, mas hoje em dia as mulheres não estão mais silenciadas como antigamente eram. Então, assim, um acesso, um conteúdo, até mesmo esse vídeo, pode ajudar de alguma forma, trazendo, né, informação. A gente vê aí as mulheres na mídia, programas de TV que trazem também bastante essa pauta. Eu acho que assim, eu espero realmente que minha filha não passe por tudo que a gente passou lá atrás. Então, assim, eu tô com 31 agora, minha filha vai fazer 15, então eu já sinto ela muito mais desconstruída do que eu era. Eu vejo as conversas que ela tem com as amigas, perspectiva de vida, profissão que ela fala, que eu fico assim, gente, na minha época eu não pensava nisso, porque não era o meu nicho, não era. A gente sempre pensava em No que eu questões ganho dinheiro, né? Sim. Normalmente a gente foi culturalmente Exato. direcionado a escolher algo que lhe desse dinheiro, né? E ela já pensa mais no sentido dela, o que ela se sente apta a fazer, o que ela gosta, e ela sabe que ali ela tem apoio para isso, seja da família, seja dos amigos. As conversas que eu vejo ela tendo com os amigos, eu falo assim, eu não tinha essa abertura que hoje eu sinto que as crianças, os adolescentes, eles têm. Então, assim, eu espero que o mundo continue evoluindo para esse sentido. Inclusive, né, através da educação, através do próprio ensinamento que a gente tem, e que os nossos desafios não passem para os nossos filhos, né? Que eles Verdade. seja bem mais fácil os degraus, né, para eles. Eu acho que há 10, 15 anos atrás, eu tinha certeza que nada do que a gente ainda tem hoje existiria. Racismo, machismo, misoginia, Sim. etarismo. Infelizmente, o mundo não depende só do que a gente quer.
Não é só o que a gente almeja. Verdade. Então, a gente tem que preparar a próxima geração, sendo nossos filhos ou não, para sempre estar pronto para o que vier, pro bom ou pro ruim. Saber se Exatamente. defender é muito importante. Feminicídio é uma realidade muito grande. A gente Continua morre só sendo. por ser mulher. Uhum. E mulheres na liderança incomodam muito mais do que homens. Sim. Na Jovem Gênios a gente tem rito de gestão, né? Então chama one-on-one. A gente tem reunião de feedback com o colaborador. E assim, eu sou muito firme. A minha carreira me fez firme. O mundo me fez ser firme. E se eu não fosse firme, eu ia acabar sendo engolida. E eu ouvi algo muito característico de um homem, né? Lu, mas você só é assim porque você só lidera homem? Porque assim, eu sou realmente bem firme, mas quando é necessário, não é sempre. Eu não sou um general, tô longe Sim. disso. E eu respondi pra ele: lembre-se que temos uma mulher na equipe além de mim, e seria assim se você fosse uma avestruz. Eu quero o seu resultado. Não me importa Sim. qual é o seu sexo. Então eu vou te gerir à minha maneira e vou te esticar para que você chegue no seu próximo nível, porque você tem talento pro futuro, mesmo que você seja um machista enraizado. Porque a sua pergunta coloque ela nessa mesma conversa. Se eu fosse homem, você faria? Se eu fosse homem, você estaria questionando o nível de firmeza, o nível de dura que eu sou? Duvido. Com E o certeza silêncio pairou. Uhum. É. Silêncio fala, né? O silêncio fala muito. Não Sim. importa. Por sermos mulheres, somos sempre julgadas. Sim. Louca, Não, descompensada, masculinizada. arrogante, Não, você é muito Sim. masculinizada, já dura. ouvi isso. É, porque Já- se a já ouvi. Masculinizada. Não, se a não sou gente se masculinizada. coloca numa posição mais feminina, assim, a gente é frágil. Exato. tudo Eu ouvi uma isso. vez Encontrar esse uma equilíbrio é muito- difícil, né, amiga? demais. Eu achei uma Demais. muito boa uma vez que eu ouvi assim: acho que você deveria ser um pouco mais meiga. Como assim? Gente, Mas eu sou fofa. Aí eu olhei assim, falei, ok. Tá vendo meu óculos Te de oncinha? entendo Minha aqui, parte belíssimo legal. esse batomzinho aqui, Batom amor. rosa. Não é? A mulherzinha comigo não é? Toda ornadinha. Essa é que é meiga. isso? Sou meiga. Isso aí. Onde tem que ser. Isso aí. Nós É. estávamos no evento das mulheres, eu falei muito sobre isso, né? Porque eu escolhi uma frase que a gente tem que ser o equilíbrio entre a força e a delicadeza, né? Verdade. Que é isso que o mundo espera da gente. E eu fui inserida dentro de uma educação, eu tinha 7 tias, mais minha mãe, mais minhas 2 avós, eram as pessoas que eu mais tinha convivência. E todas elas foram muito cobradas dentro das gerações dela. Minha avó foi minha mãe solteira, né? Meu avô abandonou minha avó com 2 filhos, um tinha 5, outro tinha 4. Então, assim, ela teve que se virar, dar conta e suster a sua casa. Então, elas imprimiram muito essa coisa do não dá mole, não deixa falar com você, grita mesmo, voa em cima dele. E aí, você imagina a pessoa escutar isso o tempo todo e depois começar a ver essas barreiras que foram sendo colocadas, né? E aí, num dado momento da minha vida, eu realmente me vi essa pessoa, né? Muito... Não vai falar comigo assim, que absurdo. E depois eu fui moldando isso. Eu acho que a maturidade foi fazendo também um pouco com isso. muito mais políticas ao longo Sim. da jornada. Exatamente. Enquanto É a uma gente vai evolução, ficando mais né? velha, a gente vai entendendo. No início da carreira, nossa, eu brigava, discutia, batia a boca com outros gestores de área. Hoje em dia, querido, você está certo. A vaca mugina ele falando é Eu mesmo. concordo coisa. plenamente com você. Só gostaria de evidências para tal. Você tem? Não. Ah, então infelizmente não será possível, ok? E é isso. É isso. E tá tudo bem, gente. Eu fui criada só com homens, né? Eu sou a única mulher. Gente, Minha então. mãe criou 7 crianças, eu, meu irmão e mais 5 primos. Então, assim, eu já tinha uma tendência de ser mais masculina, Uhum. de ser mais dura, porque eu era a lei da sobrevivência. Sim. Eram 7. 7 contra 1. Eu ia apanhar, eu tinha que ganhar o quê? No desenrolo. Eu tinha que Sim. ganhar no talento. Porque na força eu não ia ganhar. Eu era a caçula, mulher, eu não ia ganhar na força. Era uma realidade. Olhei em volta, bom, não vou ganhar na força. Vou ganhar onde? Na inteligência. Isso aí. Vou Na ganhar na lábia. política, na lábia. E quando eu tava te falando do meu currículo, a gestão de risco é meu grande diferencial, porque eu consigo ver as soluções no meio do caos. Tem gente que trabalha muito mal sob pressão. Eu trabalho muito bem.
Eu gosto. Porque eu sempre fui pressionada. Eu vivo sob pressão. A minha vida é sob pressão. Eu nasci no meio da pressão. Pô, sou a rede de família, eu cuido da minha família. Tudo que eles têm hoje fui eu que dei. Eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido fazer tudo isso. De estar dando orgulho pra minha família. Do meu marido, que foi um cara que entrou na minha vida na minha primeira liderança, aos 23 anos. Então, ele me viu de verdade. Ele me viu como ninguém me via. Ele via eu firme, trabalhando e tal. E cheguei em casa, cara, não tô fazendo certo, cara. Não tá. Tem alguma Vai coisa dar errada, merda. não vai dar. Não vou conseguir. Vou dar Eu não vou conta. conseguir. Eu não vou conseguir. Ele olhava. Vai. Vai sim. Beleza. Vocês falam muito. Eu gente. acho que. Eu acho que assim, ela falou a questão de trabalhar sob pressão, acho que, como você falou, eu gosto. Acho que dentro da contabilidade a gente não tem opção. Não, Tem exato. opção. Não tem Gestão contábil É financeira, prazo, você não tem cima de outra opção. prazo. Você acorda aqui, ó, você abre com 3 prazos pra entregar, acessória, um monte de coisa pra fazer. Verdade. Você vive na pressão na nossa área. Não tem Verdade. muito o que fazer. Gente, infelizmente, estamos chegando no fim dessa Ah. conversa. Ai, que Bate-papo pena. maravilhoso. Vocês são mulheres inspiradoras, histórias maravilhosas. Verdade. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente. Você, Luana. Ah, vamos lá, eu acho não, desculpa, eu tenho certeza. Acredite em você, acredite nos seus sonhos e não deixe ninguém dizer o contrário. Se você quer ser presidente do país, você vai ser. Só basta você ter um pouco de foco e muita força de vontade. Nada para uma mulher imparável, gente. É meio clichê, mas é verdade. Quando a gente quer, a gente realmente consegue. Não deixem nada diminuir, não deixem nada tirar energia. Sigam sempre firmes e busquem sempre o melhor. A única representante de você é você mesma. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Conte sempre consigo, seja forte, cerque-se de poucos e bons. Vai dar certo. É sobre isso. E você, Gisele? Qual mensagem que você deixa para as mulheres? Bom, é ser redundante, né? Silencie as vozes internas. Eu acho que as conversas internas, elas que são as que resolvem muitas coisas, né? Então, quando a gente pensa algo, quando alguém nos diz algo, a gente tem que começar a analisar o quanto aquilo, qual o efeito que aquilo fez na gente, né? E eu costumo dizer que todas as vezes que eu ouvi algo que internamente não me agradou, eu fiz aquilo dele de um trampolim, né? Para dizer, não é sobre isso que eu quero conversar, não é sobre isso que eu sou, não é sobre isso que eu quero ser. É sobre aquilo que eu converso internamente comigo, aquele que ao deitar, né, no meu travesseiro, né, eu penso sobre mim, eu imagino sobre mim, eu desejo, eu sonho sobre mim. Então, calhe as vozes externas e internas, porque às vezes até internamente a gente se questiona se a gente realmente pode ou se a gente realmente vai conseguir, né? E eu costumo verbalizar, falar, não. Se eu tô ali, eu tô por um propósito, eu tô por um motivo e eu vou dar o meu melhor naquilo dali que eu me propus a fazer, né? Porque quando os convites chegam, quando as oportunidades chegam, né? O medo sempre bate, né? A gente sempre acha que não é demais pra mim. Muitas vezes eu me vi me perguntando isso. E eu tive que silenciar essa voz, não, porque se de alguma maneira Deus me colocou nesse lugar com essas pessoas, tem algum propósito. Então, se eu não tô vendo, me faz enxergar. Por favor, porque eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui com essas pessoas, né? O que eu preciso entregar para essas pessoas que estão aqui. Porque, no fim das contas, minha gente, é sobre gente. Verdade. É sobre pessoas, é sobre com quem a gente está convivendo, com quem a gente está conversando, com quem a gente está falando agora aqui, né? Através desse vídeo. Então, calhe as vozes internas e bola para frente, vai dar certo. É isso aí. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Esse podcast ele foi um episódio especial, celebrando o mês das mulheres. E é isso. Assistam, sigam nas redes sociais, acompanhem. E Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Gisele. Luana, obrigada. Vocês são as mulheres inspiradoras. Obrigada também, por gata. tirar um tempo de vocês para estar aqui, para incentivar outras mulheres que não desistam nunca, que vocês vão conseguir chegar na meta de vocês. E somos exemplos disso, né? E estamos juntos, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Pode tirar